Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, o Evangelho Eterno. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, te adorando, porque só o Senhor merece todo louvor e adoração. Pai, Filho e Espírito Santo, estamos aqui buscando a Tua bênção. Derrama sobre nós, querido Jesus, o Teu Santo Espírito, para que Ele viva em mim e nos meus irmãos. Que o Espírito Santo abra nossa mente para compreendermos a Tua mensagem profética para os nossos dias. Ouve a oração do Teu povo. Dá-nos a Tua bênção, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho Eterno. O verso áureo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. No antigo Israel, quando os povos pagãos ao redor eram politeístas, adorando múltiplos deuses de madeira, de pedra, a declaração de fé clara e distinta do povo de Israel encontrava-se em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao longo dos séculos, o ato de cantar o Shema, oração fundamentada na palavra hebraica para ouvir, relembrava os judeus da convicção espiritual que os unia como um povo e que fortalecia a determinação de manter sua identidade singular como adoradores do único Deus verdadeiro. Para os adventistas do sétimo dia, hoje, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 são para nós o Shema. Queridos, elas são nossa profissão de fé, definem quem somos como um povo e descrevem nossa missão no mundo. Em suma, nossa identidade profética singular está descrita em Apocalipse 14, verso 6 ao verso 12, as três mensagens angélicas. É ali que encontramos nossa paixão para proclamar o Evangelho para o mundo. E queridos, nós temos esta missão. Na lição desta semana começaremos um estudo detalhado de Apocalipse 14, verso 6 até o verso 12, mas o faremos com os olhos da graça, enquanto ouvimos Deus falar ao nosso coração. O Evangelho Eterno. Que missão sagrada, que propósito santo Deus nos chamou para esta missão mundial, de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Somos como João Batista. João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus. E nós fomos chamados para preparar o mundo e preparar um povo para receber Jesus Cristo em glória e majestade. Aleluia! Na parte de domingo, um livro de esperança e de graça. Quando as pessoas pensam no Apocalipse, o que vem à mente delas? Coisas assustadoras, terríveis. Por isso muitos têm medo do Apocalipse. Preferem não estudar o Apocalipse. Aliás, nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes, na igreja católica, pouca atenção é dada para o livro do Apocalipse. Eles não se interessam nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Mas, queridos, embora o Apocalipse fale de bestas, de feras, de símbolos místicos e imagens estranhas, o Apocalipse é um livro de graça. É um livro cheio da graça de Deus. É a revelação de Jesus Cristo. Todos os livros da Bíblia, eles apontam para Jesus, para o Messias. Mas o livro do Apocalipse é o livro que Jesus Cristo escreveu. Ele ditou, ele transmitiu esta mensagem diretamente ao profeta João, lá na ilha de Patmos. O Apocalipse deve tranquilizar você, porque é um livro que está cheio da graça e da esperança.
em meio às bestas assustadoras e em meio também a esta perseguição à nossa frente, Deus nos dá razões para nos alegrarmos na sua salvação. O Apocalipse é um livro de esperança. Abra sua Bíblia e vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Apocalipse capítulo 1 e então o verso 1 até o verso 3. Você pode ler comigo. Abra sua Bíblia. Aqui em Apocalipse 1, verso 1 até o 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo. Eu amo esta introdução do Apocalipse. É um livro personalizado. Revelação de Jesus Cristo. Para quem? Para você e para mim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. O Pai lhe deu. Então toda a revelação do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo recebida diretamente do Pai, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. Já no início, o Apocalipse se revela um livro profético para o futuro. Não estará falando de coisas do passado. Claramente, Jesus Cristo está dizendo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, jogando a sua mente para o futuro. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E o verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você está entre os bem-aventurados, porque você está estudando o Apocalipse. Você está memorizando as mensagens no Apocalipse. E você está se preparando para o futuro. O futuro para nós é um futuro de glória, de esperança, de arrebatamento para o céu. Queridos, o Apocalipse fortalece em nós as visões do céu, o desejo de estar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Leia também em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Apocalipse 14 e o verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aqui temos a revelação de Deus, que mostrará para você e para mim as coisas que em breve devem acontecer. E é uma mensagem mundial. O Apocalipse é tudo sobre Jesus. É sua mensagem ao seu povo e aplica-se em especial à sua igreja, a última igreja do Apocalipse, igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. É uma mensagem de graça, é uma mensagem de esperança para o fim dos tempos, exatamente o tempo em que você e eu vivemos. No livro do Apocalipse, Jesus é descrito como o cordeiro que foi morto, mas também apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. De acordo com Apocalipse 1, versos 5 e 6, Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Leia comigo, Apocalipse capítulo 1, vamos ver então o verso 5 e o verso 6. Aqui Deus diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que fiel testemunha? Porque tudo que ele recebeu do Pai, ele revelou para você. Jesus foi na terra, durante o tempo que aqui viveu, uma fiel testemunha do Pai. Ele veio para revelar o Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus Cristo veio exemplificar o caráter do Pai, cheio de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, destruindo aquela imagem feia que Satanás pintou de Deus. Jesus revela para você e para mim um Pai cheio de amor e de bondade. Ele é uma fiel testemunha. E aqui diz: o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Por que primogênito dos mortos? Porque dentre todos os que morreram, ele
é o mais importante. Ele é o mais excelente. Dele, de Jesus Cristo, todos os mortos dependem. Porque é através de Jesus Cristo que todos os mortos podem ser ressuscitados para ter vida eterna. Por isso, primogênito dos mortos mostra este grau de excelência do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. Todos nós também teremos vida e vida plena, vida eterna. Primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Por que príncipe dos reis da terra? Porque as 12 tribos, chamadas pelas 12 tribos de Israel, que povoarão a nova terra. A nova terra estará dividida em 12 grandes nações, chamadas pelos nomes das tribos de Israel. E Jesus Cristo disse que os 12 apóstolos se assentarão em tronos para ocuparem sua posição como reis na nova terra. Mas Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. Ele é o rei dos reis. Queridos, esta é uma revelação que veio diretamente de Jesus Cristo. Porque em Mateus capítulo 19, verso 27 e 28, Jesus deixou claro que os apóstolos se assentarão em tronos e legislarão, reinarão sobre as 12 tribos de Israel. Mas Jesus é o rei sobre todos os outros 12 reis. Por isso ele é chamado de príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, uma afirmação do amor de Jesus Cristo por você e por mim, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Sangue precioso, sangue poderoso, sangue que nos purifica dos nossos pecados, sangue que não somente nos perdoa, mas sangue que também nos traz poder, nos traz vitória sobre o pecado. E no verso 6 diz, e nos fez reis e sacerdotes. Jesus Cristo constituirá reis para legislarem ali na nova terra. Ele será o rei dos reis, reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Queridos, que mensagem que conforta a mensagem de Jesus Cristo no Apocalipse. Em Cristo somos perdoados. A graça perdoa nosso passado. A graça nos dá poder para o presente, para vencermos o pecado. E a graça nos oferece esperança para o nosso futuro glorioso. Ou seja, em Jesus somos libertos da penalidade do pecado. Em Jesus somos libertos do poder e do domínio do pecado sobre nós. Aleluia por isso. E em Jesus Cristo seremos muito em breve, na sua segunda vinda, libertos para sempre da presença do pecado. Porque o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. A natureza pecaminosa deixará de existir e nós teremos unicamente a natureza santa espiritual de Jesus Cristo em nós para todo sempre. Por isso Jesus, em sua segunda vinda, vai nos libertar da presença do pecado. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. O Apocalipse é uma mensagem urgente. Tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Não é uma opção do movimento adventista pregar ou não o Apocalipse. Nós fomos chamados para proclamar o Apocalipse para o mundo. O Apocalipse é uma mensagem urgente, cuja proclamação é retratada primeiro como um anjo que voa rapidamente no meio do céu, tendo o Evangelho eterno. O Evangelho? Sim. Salvação pela fé em Cristo? Sim. Morte expiatória de Cristo por nós? Sim. Tudo isso está revelado no Apocalipse. A promessa da vida eterna no Apocalipse? Sim, meus queridos. Tudo isso está inserido nas 3 mensagens angélicas. Exatamente isso. Não é de admirar, queridos, que sejam mensagens cheias de graça, repletas da esperança, repletas de promessas para nós que somos seres fragilizados, sofridos neste mundo de pecado,
nós temos este conforto através das revelações de Jesus Cristo. Um livro de esperança e de graça para você. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o Evangelho Eterno. Por que Evangelho Eterno? Porque este Evangelho não surgiu com o nascimento de Jesus Cristo, da Virgem Maria. Não. Antes de Jesus Cristo nascer neste mundo e se tornar um de nós, o Evangelho já existia. Um cordeiro já foi morto lá no Jardim do Éden. E com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Aquilo ali era graça. Aquilo ali era Evangelho. Eram boas novas de salvação. Porque Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de salvação. Já foram proclamadas no Jardim do Éden. O Evangelho eterno existia na mente de Deus antes de Deus criar Adão e Eva. Antes da semana da criação. Abra sua Bíblia e vamos ler em segundo livro de Paulo a Timóteo, o segundo livro de Paulo a Timóteo, o capítulo 1 e o verso 9. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso 9. Você pode ler comigo. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos eternos. Outro texto que eu convido você para ler comigo está em Tito. Tito capítulo 1 e o verso 2. Tito capítulo 1 e o verso 2. Leia comigo. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos eternos. E novamente, lemos também em Efésios capítulo 1 e o verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4 traz a mesma mensagem. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus o Pai elegeu você, escolheu você antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Queridos, todos estes versos que nós lemos de Timóteo, de Tito e também de Efésios, estes textos estão falando que o plano da salvação não nasceu na mente de Deus após o pecado de Adão e Eva, mas antes. Por isso, Apocalipse 14, verso 6, fala do Evangelho eterno. Observe que Apocalipse 14, verso 6, o início das três mensagens angélicas começa com a expressão Evangelho eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perderemos todo o sentido das três mensagens angélicas. Se não entendermos o Evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino, da queda de Babilônia ou a marca da besta. Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler então os versos 1 até o verso 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 1 até o verso 4. Aqui Deus diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Queridos, Paulo transmitia o evangelho puro da salvação em Cristo, da salvação pela graça em Cristo Jesus. Lemos também em Romanos capítulo 3 e o verso 24. Romanos capítulo 3, vamos ver o verso 24 até o verso 26. Aqui Deus diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Isto é evangelho, isto é graça, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E agora Paulo continua falando no capítulo 5 de Romanos, os versos 6 até o verso 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo morreu por você e por mim antes de nascermos. O plano da salvação já existia antes de Adão e Eva serem criados. O Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição, somos libertos da penalidade e também somos libertos do poder do pecado. Os pensamentos de Paulo estavam imersos em Cristo. O Salvador era o centro do seu ensino e da sua pregação. O Cristo crucificado o redimiu da condenação e da culpa do passado. O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente e o Cristo que voltará lhe deu esperança para o futuro. Observe 4 pontos nos textos de Romanos que nós lemos. Primeiro ponto, nós somos justificados pela graça, não pelas obras. Segundo ponto, a graça é uma declaração da justiça de Deus. Terceiro ponto, a graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. E quarto, Deus demonstrou seu amor por nós enquanto éramos pecadores. Todo merecimento é de Deus. A graça não pode ser comprada, nem por obras, nem por dinheiro, nem por mérito próprio, não é merecida. A graça é imerecida. Só é disponível a você pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morrerão. Pense nisso. Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morrerão. Jesus sentiu as agonias da morte eterna. Na cruz, se sentiu rejeitado pelo Pai. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, Jesus Cristo experimentou a plenitude da ira do Pai, ou o juízo contra o pecado, porque ele se fez pecado por você e por mim. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Ele morreu a morte que era nossa para que pudéssemos viver a vida que pertence a ele. É de admirar que a salvação seja pela fé sem as obras? Não, queridos, não é de admirar. A salvação é pela fé em Jesus Cristo na sua vida perfeita, na sua obediência perfeita. Nunca pecou. Morreu pelos nossos pecados. A salvação está inteiramente centralizada em Jesus. Crer nele, aceitá-lo, abraçá-lo como Salvador. E então, depois de sermos salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo que em nós habita nos transforma em filhos e filhas obedientes a Deus. O que é que as obras, mesmo as mais bem intencionadas e santas, o que é que estas obras poderiam acrescentar ao que foi feito por Jesus na cruz? Nada. Em termos de salvação, a salvação é 100% pela fé e pela graça de nosso Senhor Jesus. Mas, e as obras? As obras, elas surgem na vida dos salvos. As obras de obediência, elas surgem na vida dos que foram gerados pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em primeiro lugar, vem o amor a Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. E como gratidão em nosso coração, como uma expressão do nosso amor a Jesus Cristo,
nós então obedecemos alegremente os seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus não nos são pesados, não nos são fardos, mas é uma alegria poder obedecer este Cristo que morreu por mim e por você. Queridos, salvos do pecado, para vivermos em obediência ao nosso querido Salvador. O plano da salvação foi estabelecido antes do início dos tempos, conforme lemos em 2 Timóteo 1:9, Tito 1:2 e Efésios 1, verso 4, o que explica o nome Evangelho Eterno. Antes da criação do mundo, Deus sabia o que ocorreria. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar, por isso Deus já tinha o plano da salvação. No plano da salvação, Deus preparou aqui na terra um lar para o seu filho e preparou para ele também um corpo, o corpo humano. Deus sabia que o primeiro Adão ia pecar e Deus proveu o segundo Adão, Jesus Cristo, no qual somos perdoados e no qual somos restaurados à imagem e à posição honrosa de filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, uma história de graça. As 3 mensagens angélicas são uma história da graça. São a história do grande amor do Salvador Jesus. Deus nunca é pego de surpresa. Queridos, ele não está sujeito aos ventos instáveis das escolhas humanas. O plano de Deus de nos tirar do domínio do pecado não foi uma reflexão posterior e não foi elaborado após o surgimento do pecado com seus efeitos terríveis. Mas antes de criar Adão e Eva, Deus já tinha o plano da salvação. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, verso 8, porque aqui em Apocalipse 13, verso 8, fala claramente do evangelho que já existia desde a fundação do mundo. Apocalipse 13 e o verso 8. Leia comigo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Está falando da besta que subiu do mar, o poder papal, que será adorado durante esta nova ordem mundial, esse período de supremacia papal agora no tempo do fim. O mundo todo vai adorar, vai se ajoelhar, vai se submeter à besta que subiu do mar, o poder papal. Por isso, capítulo 13, verso 8 de Apocalipse diz: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Poder mundial. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso, você não vai se ajoelhar diante deste domínio mundial. Nós só nos prostramos e nos ajoelhamos diante de Jesus Cristo. Assim como os 3 hebreus não se ajoelharam diante da estátua de ouro feita por Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 3, permaneceram fiéis a Deus, mesmo sendo jogados na fornalha de fogo ardente. Eles não cederam, eles não perderam a fé. Deus proveu salvação para eles. Deus proverá salvação para você, libertação para você, meu querido irmão, que permanece firme na fé em Jesus Cristo e a Ele somente adora. Por isso o Apocalipse 13, verso 8 deixa claro que todos os que se submeterem a esse domínio mundial do poder papal não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E o finalzinho do verso 8 diz que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto desde a fundação do mundo, porque o plano, a provisão para o pecado de Adão e Eva já foi feita antes da criação. A Bíblia também declara na primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18 a 20. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, Deus declara: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, novamente. A Bíblia novamente aqui repete o que disse lá em Apocalipse 13, verso 8. Antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, Deus fez o plano da salvação, a graça divina. Por isso é o Evangelho eterno. Queridos, a expressão Evangelho eterno fala do passado, do presente e do futuro. Quando Deus criou a humanidade com a capacidade de fazer escolhas morais, Ele previu que o ser humano faria escolhas erradas. Uma vez que as suas criaturas tinham a capacidade de escolher, elas tinham também a capacidade de se rebelar contra a amorosa natureza divina. A única maneira de evitar isso seria criar robôs controlados e manipulados por algum plano cósmico. Mas Deus não criou robôs. Deus criou seres pensantes. A lealdade forçada é contrária à natureza de Deus. O amor requer escolha. E uma vez que os seres recebem o poder da escolha, existe a possibilidade de fazer escolhas erradas. Portanto, o plano da salvação foi concebido na mente de Deus antes da rebelião de nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. O plano da salvação está escrito ali no livro Desejado de Todas as Nações, na página 11. O plano da salvação, o plano da nossa redenção, não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi antes a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. O Evangelho eterno fala não só do passado e do presente, mas é a base de um futuro cheio, pleno de esperança. Fala de viver eternamente com Jesus, com aquele cujo coração anseia estar conosco para sempre. Efésios capítulo 1, verso 4. Fala que antes da fundação do mundo, você foi escolhido por Deus. Queridos, Deus escolhe todo ser que nasce nesta terra. Deus escolhe a salvação dele. Mas, por que a maioria vai se perder? Porque não basta Deus ter escolhido você. Você tem que escolher aceitar a escolha de Deus. Deus me escolheu para a salvação, mas eu tenho que aceitar a escolha de Deus. Com o livre-arbítrio que Deus nos dá, nós poderemos dizer não para Deus. Eu não quero o céu, eu não aceito a Jesus como meu Salvador. Queridos, infelizmente a maioria rejeita a escolha feita por Deus. Você foi escolhido por Deus para a vida eterna, para a salvação. Mas você e eu temos que escolher, aceitar a escolha de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, em todo o mundo, o movimento adventista nasceu para ser mundial. Não era para ser um movimento que anunciaria a mensagem de Deus na América do Norte ou somente na América do Sul. Não, queridos. Era para ser uma mensagem mundial. Por isso, teria que ser anunciada em todos os países do mundo. Isto significa que a mensagem do Evangelho eterno tem que chegar aos 235 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Em todo o mundo. Assim diz em Apocalipse 14, verso 6. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Queremos ler novamente Apocalipse 14, verso 6. Leia comigo. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Para quê? Para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Proclamadores, pregadores, possuídos pelo Espírito Santo, destemidos, deveremos corajosamente proclamar este Evangelho eterno que Deus nos incumbiu de proclamar ao mundo.
De acordo com a urgente mensagem do primeiro anjo para o tempo do fim, o Evangelho eterno deve ser proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é uma missão tão grandiosa, tão extensa, imensa e abrangente que envolve toda a nossa vida. Exige nossos melhores esforços e requer nosso total comprometimento. Isso faz com que deixemos a preocupação com os nossos interesses e nos voltemos à paixão pelo serviço de Jesus Cristo, que nos inspira com algo maior do que nós mesmos e nos leva para além dos confins estreitos da nossa mente para uma visão mais grandiosa. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Aqui está a missão dada por Jesus Cristo aos seus discípulos. Mas lembre-se, você é discípulo de Jesus Cristo. Então, quando você lê a mensagem de Jesus para os discípulos, entenda que esta é uma mensagem para você e para mim. Mateus capítulo 28 e os versos 19 e 20. Portanto, ide. Está aqui o ide, a ordem de Deus. Nós obedecemos, nós não questionamos a ordem de Deus. Nós fomos chamados para esta missão. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a ordem de Deus para você. Em nós mesmos não temos o poder para cumprir com esta ordem, mas com o Espírito Santo que em nós habita, nós poderemos, em nome de Jesus Cristo, ir, ensinar e batizar. Aqui diz o verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas. Não é somente o Novo Testamento, não é somente o Antigo Testamento, todas as coisas, desde o Gênesis até o Apocalipse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Que promessa que conforta o nosso coração. Você e eu não estamos sozinhos numa missão. Nós estamos amparados, acompanhados, protegidos pelo nosso Deus e com todo o exército celestial. Estes anjos magníficos em poder que nos acompanham, nós temos a plena convicção de que não estamos sozinhos, porque Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma missão de Deus. Nós fomos incumbidos desta missão e Deus toma sobre si a responsabilidade de nos proteger, de nos sustentar, de nos inspirar. No seu livro, Paul David Tripp discute a necessidade psicológica de todo ser humano de fazer parte de algo maior do que ele mesmo. Este autor escreveu: os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que a sua própria vida. O pecado nos fez encolher nossa vida até o tamanho de nossa existência natural. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos confins claustrofóbicos do nosso pequeno reino autocentrado e nos liberta para viver para os propósitos eternos e deleites gratificantes do reino de Deus. Deus nos chamou para uma obra maior do que nós mesmos. E nós não temos em nós mesmos poder para realizar esta obra. Porque é uma obra grandiosa. Envolve o mundo inteiro. São 235 países reconhecidos pela ONU. E este evangelho eterno tem que chegar em todos os países, em todas as línguas. Não há nada mais inspirador, satisfatório e gratificante do que fazer parte de um movimento divino. Quando você pensa na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não pense somente numa igreja, porque não é só uma igreja, é um movimento divino. Nasceu na mente de Deus, no calendário profético de Deus, em 1844, exatamente quando acabaram os 2.300 anos. 457 é o ano que deu início à grande profecia dos 2.300 anos, 457 a.C., e terminou em 1844 depois de Cristo. Ali está o calendário profético de Deus, o nascimento proclamado
de um movimento mundial, profético mundial, criado por Deus para realizar uma tarefa muito maior, mais abrangente do que qualquer ser humano poderia realizar. A comissão, a ordem dada por Deus e descrita em Apocalipse 14, é a maior tarefa confiada à igreja. É um apelo divino para darmos nossa própria vida para o cumprimento desta grandiosa tarefa de revelar o amor de Deus um pouco antes do retorno de Jesus. Nós somos a última geração desta terra. Temos que ter isso em mente. Nós pertencemos não somente a uma igreja, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. É mais do que igreja. É um movimento. Movimento é algo que está em ação. Ação missionária. Você, quando lê a descrição da Igreja Adventista na profecia de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ali fala que a igreja de Laodiceia é morna. É possível, meu querido irmão, é possível sim a igreja ser morna. Ela está morna. Mas não é possível existir um movimento morno. Porque movimento já está falando de algo que está em ação, movendo-se para frente, cumprindo com a missão de Deus. Fazer parte de um movimento significa ter visão mundial. Visão profética. Significa viver com um propósito santo e sagrado de anunciar a mensagem da salvação ao mundo inteiro até que Jesus venha. Aleluia! Na parte de quinta-feira, um movimento missionário. Minha pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã, minha pergunta para você: você faz parte do movimento profético adventista ou você faz parte somente da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Queridos, o desafio de Deus para nós é que sejamos parte deste movimento profético. Por meio do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas tiveram uma compreensão cada vez maior das 3 mensagens angélicas. Perceberam que Deus tinha uma mensagem para esta geração, uma mensagem urgente que deveria ser proclamada a toda nação, tribo, língua e povo, a fim de preparar o mundo para o retorno de Jesus. Essas mensagens têm motivado as missões adventistas desde os seus primórdios. Em 1874, a Igreja Adventista oficialmente enviou seu primeiro missionário adventista para a Europa, em 1874. O seu nome era John Andrews, conhecido como J.N. Andrews. Mas, queridos, antes de 1874, 10 anos antes, em 1864, um padre convertido a Jesus Cristo e que amava a mensagem adventista se voluntariou para ser missionário na Europa. Tentou conseguir recursos para fazer esta viagem missionária. Não conseguiu, mas finalmente ele conseguiu o apoio financeiro de um outro grupo adventista que guardava o domingo e não o sábado. Eles o financiaram para que fosse como missionário para a Europa. O nome dele era Michael Sejousky. Michael Sejousky, em 1864, foi para a Europa. E ali ele não pregou a mensagem dos adventistas que guardavam o domingo, mas ele pregou a mensagem dos adventistas do sétimo dia, salvando milhares de almas. 10 anos depois, em 1874, J.N. Andrews chegou na Europa como o primeiro missionário oficialmente enviado pela igreja. Queridos, a missão da igreja envolve o mundo inteiro. Andrews falava pelo menos 7 línguas. Podia repetir o Novo Testamento inteiro, de cor, de memória, e conhecia a maior parte do Antigo Testamento. Ele era um brilhante estudioso, escritor prolífico, pregador poderoso e teólogo competente. Por que enviar um homem assim para um lugar em que havia bem poucos crentes? Por que enviar o homem mais capaz para um campo desconhecido? E por que ele estava disposto a ir? Sua esposa tinha morrido alguns anos antes. Por que Andrews deixaria a sua família e os seus amigos na América do Norte
e navegaria com seus 2 filhos para uma terra desconhecida, arriscando tudo pela causa de Jesus? Por que ele fez isso? Só uma razão pode ser encontrada. Ele, J.N. Andrews, acreditava que Jesus em breve voltaria, que a mensagem da verdade para o tempo do fim deveria ser pregada ao mundo todo. Em nossa história, os missionários mais brilhantes e capazes foram aos confins da terra para pregar a mensagem dos últimos dias. Foram professores, foram médicos, pastores, agricultores, mecânicos, carpinteiros, comerciantes. Alguns eram funcionários da igreja, outros eram leigos que acreditavam que Jesus voltaria em breve. Queridos, a missão ainda não acabou. Nós temos muito a ser feito ainda na pregação do Evangelho. São 235 países no mundo e a mensagem adventista só chegou em 210 países do mundo. Existem ainda pelo menos 25 países que nunca ouviram falar do movimento adventista do 7º dia, das 3 mensagens angélicas. Eis aí a missão para você e para mim. O Evangelho eterno. Apocalipse 14:6 está falando que este Evangelho tem que ser proclamado a toda nação, tribo, língua e povo. Atos capítulo 1, verso 8, diz Jesus Cristo para os discípulos: vocês receberão o batismo do Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas, primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e em todos os confins da terra. A missão de Deus para os seus discípulos envolve você, envolve a mim. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Queridos, Deus tem um chamado para você. A pregação do evangelho eterno salta as fronteiras geográficas, penetra as áreas mais remotas da terra, atinge as pessoas de todas as línguas e culturas. Por fim, impactará o mundo inteiro. Como é fascinante saber que a nossa mensagem até agora chegou a mais de 210 países. Mas são 235 países. Eis aí o desafio de Deus para você. Eu pergunto, você faz parte somente da Igreja Adventista do 7º dia? Ou você faz parte do movimento profético mundial criado por Deus? Seja parte do movimento. Não existe mornidão no movimento. O movimento adventista profético nasceu com um propósito sagrado, mundial. Nossa missão é muito maior do que nós mesmos. Servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar ao outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim, os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. O grande conflito, página 508 e 509. Eis aí o desafio de Deus para você, meu querido irmão. Seja parte do movimento profético adventista mundial. Lembre-se, pode existir uma igreja morna, mas não existe um movimento morno, porque o movimento está revestido do poder do Espírito Santo. O movimento é formado por servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando de santa consagração. Que você faça parte deste movimento. É a minha oração. Deixo com vocês a bênção do meu Jesus. Deixo com vocês a paz que só Ele pode dar. Amém.